Olá a todos e todas, eu sou Jéssica Seabra e vou fazer a apresentação desse artigo intitulado A Paisagem Cultural como Categoria de Leitura para o Ensino de Projeto, o Pantanal Mato Grossense em um trabalho final de graduação. Esse artigo é de minha autoria, em colaboração com Camila Vitória Silva Queiroz e com a professora Gisele Carignani. O artigo ele fala sobre o conceito de paisagem cultural e como ele pode ser utilizado como categoria de leitura para o ensino de projeto. Para isso, nós temos um estudo de caso muito rico no Pantanal Mato Grossense. Aquele lugar que todos nós sabemos que existe, né? Conhecemos de longe, ou talvez nem conheçamos direito, mas que é um dos patrimônios naturais mais importantes do mundo. Então, a questão que move a nossa reflexão é como a arquitetura e o ensino de projeto podem trabalhar com as questões relacionadas à paisagem e ao patrimônio de um jeito que realmente respeite os lugares de intervenções. Para isso, o estudo de caso aqui do artigo, né, é o trabalho final de graduação intitulado Preservando a Memória sobre as Águas do Pantanal, de autoria da aluna Camila Vitória Silva Queiroz. Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Várzea Grande, Univag. Eu fui a professora orientadora, né? E a pergunta central para o artigo foi de que modo a articulação entre teoria e prática contribui para um trabalho de arquitetura, né? Para um trabalho de projeto. E a tese é que o trabalho ele amadureceu, o TFG amadureceu, quando ele migrou de uma leitura centrada na edificação para uma leitura da paisagem. Falando um pouco sobre metodologia, o artigo ele trabalha com dois planos metodológicos que se sobrepõem. Um é o do próprio TFG, né, como que a Camila conduziu seu projeto final de graduação, e o outro é o do próprio artigo, como nós, em conjunto, né, as três autoras, analisaram retrospectivamente aquele processo. É importante distinguir esses dois processos metodológicos porque eles obedecem a procedimentos distintos, né? Então, falando primeiro um pouco sobre o percurso metodológico do TFG, ele foi um trabalho qualitativo e exploratório. Inicialmente foi feito um levantamento histórico, documental e fotográfico, e essa etapa contou com a ajuda de um projeto de iniciação científica coordenado pela professora Gisele Carignani, que está estudando a usina Itaici e o patrimônio material e imaterial no contexto de Santo Antônio do Leveger. Essa contribuição foi muito importante, né, para o andamento do projeto da Camila e também para toda a fundamentação teórica do próprio artigo, né. Em seguida, a gente passou para uma etapa de fundamentação teórica sobre paisagem, patrimônio e turismo, que aqui no contexto do artigo a gente destaca bem mais essa discussão sobre paisagem, né. Aí aqui a gente consegue ver uma das imagens retiradas do TFG da Camila, que demonstra um pouco sobre essa etapa que fez uma leitura territorial dos aspectos físicos, ambientais e socioculturais daquele espaço, né? A gente mostra como uma leitura das regiões hidrográficas de Mato Grosso foi importante, né? Destacando, então, a bacia do Paraguai, onde se localiza o rio Cuiabá, né, e Barão de Melgaço, Santo Antônio do Leveger, Mimoso, né, todas essas regiões importantes no trabalho da Camila, né. Então foi bastante estruturador pensar as baías de Chacororé e Sinhá Mariana, né, como esse território em que se está intervindo. Essa leitura territorial demonstrou que o Pantanal é a maior planície alagável do mundo, que pertence ao Brasil, à Bolívia e ao Paraguai, e é um sistema que funciona por um pulso de inundação, né? Existe uma alternância anual entre cheias e secas, articulada a conexão entre rios e planícies, e isso sustenta toda a biodiversidade e os processos ecológicos do sistema, além de alterar a paisagem drasticamente ao longo do ano. E as baías de Chacororé e Serra Mariana são um dos conjuntos hídricos mais importantes do Pantanal Mato Grossense. Funciona como um berçário, né, para peixes e aves e concentra boa parte do potencial ecoturístico da região com sua beleza cênica e a sua fauna abundante. Mas desde 2018, as cheias vêm se tornando mais curtas e as secas mais prolongadas. Em 2023, por exemplo, a área inundada foi 38% menor do que em 2018, o ano que é considerado o último, né, de uma grande inundação, né?
E este é um sinal de que o próprio pulso de inundação que estrutura a vida pantaneira está se alterando. Então, o projeto da Camila precisou pensar esse lugar cujo equilíbrio já se mostra ameaçado, né? Um dado importante também é que o Pantanal ele é tão importante que ele virou patrimônio nacional pela Constituição de 1988 e foi reconhecido como reserva da biosfera pela Unesco em 2000. Mas esses títulos recaem, sobretudo, numa dimensão natural do território e deixam em segundo plano a densa trama cultural que habita esse espaço. E essa é justamente a cisão que a ideia de paisagem cultural pretende superar. O primeiro resultado desse percurso metodológico do TFG foi a criação de um percurso histórico turístico proposto pela Camila. E a partir desse entendimento do território e desse percurso histórico turístico, ela selecionou 3 locais para intervir, né? E a gente já vai ver já do que se tratam essas 3 intervenções. E falando da metodologia do artigo, ela é um estudo reflexivo sobre essa prática de projeto na graduação de arquitetura e urbanismo, né? E essa prática de ensino e aprendizagem de projeto. O caso é esse trabalho final de graduação analisado retrospectivamente. E um referencial teórico importante foi a Camila Paluch, nessa publicação de 2023 dela, em que ela analisa as categorias, ela cria e analisa 3 categorias de paisagem cultural. Então, o artigo ele faz 3 movimentos, né? Ele reconstitui esse percurso de projeto, mobiliza um quadro teórico como instrumento de análise e confronta o que é essa teoria e essa prática projetual. A gente precisa, então, primeiro entender o conceito de paisagem cultural, né? Qual que é a origem dele, porque compreender o que é paisagem cultural ajuda a entender o que está em jogo quando a gente propõe ler um território e não apenas um edifício como bem cultural isolado, seja o edifício que está sendo projetado, né? Ou um edifício já existente, né? Que vai ser posto em relação com a intervenção de projeto. Então, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, né, e pensar o que é paisagem. A própria ideia, né, o próprio conceito de paisagem é uma construção cultural. A invenção da palavra paisagem ela é tardia, surge só no século XV e de modo correlato em vários idiomas, né, como langue em alemão, landscape em inglês, paisage em francês, paisagem em português, e todas derivadas da palavra que designa a terra ou país. Essa raiz revela, então, que a paisagem ela nunca foi um dado bruto da natureza, né? Ela é a configuração de um território investida de pertencimento e de sentido, que é uma ação humana. Outro conceito agenciado pelo artigo é o de artialização ou artealização, a depender da tradução, né? Cunhado pelo filósofo Alain Roge, que estuda a estética da paisagem. Para ele, a artialização é uma operação cultural pela qual um lugar se converte em paisagem. E isso pode ser feito por meio de 2 operações em paralelo, né? Complementares até. Primeiro, in situ, né, que através dos jardins, quando você inscreve o código artístico diretamente sobre o terreno, mas também em viso, né, quando a arte ela opera sobre um olhar coletivo, fornecendo-lhe modelos de visão e fruição. A gente consegue pensar, então, como um exemplo, né, para fazer essa aproximação com o que é a artialização em viso, a gente pode pensar na pintura barroca no século XVII em Roma, né, e na sua capacidade de educar um olhar coletivo, né? Quando a gente olha para as pinturas, por exemplo, do Salvator Rosa, né? Elas retratam ruínas, montanhas, uma natureza selvagem, de uma forma que ensinava as pessoas a reconhecer beleza naquilo que antes era apenas agreste, assustador, né? São muito úteis também as categorias, né, do sublime e do pinturesco para ler, né, essas chaves dessas pinturas. Então, o sublime como o lugar do vasto, do poderoso, do ameaçador, e o pinturesco como o lugar da irregularidade, da variedade, do contraste, né, viraram categorias estéticas que transformaram radicalmente como o olhar ocidental via o território. E essa é uma transformação no plano da percepção, da imagem e de um imaginário coletivo.
Se a gente pensa na evolução histórica da ideia de paisagem, a gente vê que entre os séculos 16 a 19, paisagem era algo ligado à estética. As ideias de pinturesco, sublime, era tema de pintura. Os pintores criavam essas vistas que educavam o olhar europeu a reconhecer beleza na natureza. Depois, entre o final do século 18 e começo do 20, a paisagem vira ciência. Alexander van Humboldt, na virada do século, confere dignidade científica à paisagem sem abrir mão da sensibilidade estética. Ele propõe aprender a fisionomia da natureza, a impressão do conjunto que articula clima, vegetação, relevo, sem abrir mão, né, da experiência de quem observa. Ele uniu, então, o rigor da observação empírica com a sensibilidade. Isso preparou o terreno para a paisagem virar objeto de estudo da ciência. Depois, a geografia consolidou essas ideias como categoria de análise entre o final do século XIX e começo do século XX. Um marco é o geógrafo Carl Sauer, em 1925, com a morfologia da paisagem. Ele diz algo bastante revolucionário, né, que os fenômenos que compõem uma área não estão simplesmente reunidos, eles estão associados, são interdependentes. Então, caberia à ciência descobrir essa conexão. O Sauer define, então, paisagem como uma associação distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais. Mas o que ele ainda não capturava era essa dimensão simbólica, né? Os significados, as memórias que um lugar carrega. Isso só vai entrar em foco em meados dos anos 80, com a nova geografia cultural, especialmente com Dennis Cosgrove. Ele diz que paisagem é uma maneira de ver, não é só uma coisa à vista, né? Mas é um texto carregado de símbolos. E para compreender a paisagem, para ele, então, você precisa conhecer a linguagem de uma cultura, os símbolos e os seus significados. E aí entra a dimensão imaterial da paisagem, né? As memórias, os significados, os sentidos atribuídos. Toda essa construção histórica sobre os conceitos de paisagem é organizado pela Camila Palucci, que é uma referência bem importante para o nosso artigo. É bem legal, né, esse entendimento em três categorias que ela faz, porque ele revela camadas distintas do conceito de paisagem e, ao mesmo tempo, também um problema, né, para cada uma dessas camadas. Então, um primeiro entendimento da autora é o de paisagem como categoria de leitura. Quando você usa a paisagem cultural para ler um território, você está recusando olhar para as coisas de forma isolada. Você está olhando para uma teia de relações dinâmicas entre natureza, cultura e memória. E essa operação retira a edificação do seu pedestal e a reinsere no tecido que lhe dá sentido, né? Seja a edificação nova, né, que está sendo projetada, quanto as existentes, né, que estão sendo postas em relação com essa intervenção no território. Uma segunda camada de entendimento é da paisagem como instrumento de preservação. Nesse contexto, é importante pontuar que no Brasil criou-se em 2009 a Chancela da Paisagem Cultural Brasileira, que é uma ideia muito bonita, né? Ou seja, ao invés de tombar só um edifício, você reconhece uma paisagem inteira como patrimônio. Mas a Palucci mostra que, passados mais de 13 anos da sua instituição, nenhuma paisagem havia sido efetivamente chancelada. Existe, então, um descompasso entre a potência conceitual e a efetividade prática desse dispositivo que é a chancela da paisagem cultural. E a Palucci discute que isso acontece porque proteger paisagem depende de gestão compartilhada. E compartilhada entre poder público, proprietários e, especialmente, comunidades. E articular isso é necessário, desejável, mas também é difícil. E uma terceira camada, a Palucci fala sobre paisagem enquanto epistemologia do patrimônio. Essa daqui é especialmente importante para o contexto do TFG da Camila Queiroz, né? É a mais ambiciosa, né, das três categorias que a Palucci indica. Então, paisagem cultural não é apenas mais uma categoria ou mais um instrumento dentro das políticas de patrimônio. Ela é um modo distinto de conhecer e valorar o bem cultural.
uma forma de conhecimento que se recusa a separar material de imaterial, natural de cultural, passado de presente, né? E que por isso mesmo tensiona as próprias estruturas disciplinares e institucionais que historicamente trataram esses domínios de forma apartada. E é essa a hipótese da paisagem como epistemologia que orientou todo o trabalho, né, de TFG da Camila Queiroz e que a gente coloca à prova aqui no artigo, né, na escala do Pantanal Mato Grossense, especialmente ali desse território banhado pelas bacias de Sinhá Mariana e Chacororé. Na própria leitura territorial do Pantanal, a gente já consegue ver essas camadas, né, para além das questões da natureza. O nome da Bacia Chacororé remete a um grupo indígena da nação Bororo, que dominava a Bacia do Cuiabá e está relacionado às suas práticas pesqueiras. Se a Mariana evoca uma memória africana das famílias de escravizados e ex-escravizados que trabalhavam nas fazendas e nas usinas da região, né? E também dos colonizadores que ali se estabeleceram. Existe também todo o imaginário pantaneiro de que Chacororé é uma baía encantada, habitada por seres como a Mãe d'Água e o Minhocão, que estabelecem uma forma de relação com a natureza, né? E de conhecimento de fenômenos naturais e do lugar, né? E daquele lugar. A região ela também tem patrimônios específicos, tombados, inclusive, né? Como o saber fazer da viola de coxo. A viola de coxo é um instrumento de corda feito de madeira a partir de uma tora de madeira maciça, né, inteiriça, por meio de escavação da caixa de ressonância. E o IFAM reconheceu e inscreveu o seu modo de fazer no Livro dos Saberes em 2005. Há também a usina Itaici, com quem o trabalho da Camila Queiroz dialoga diretamente, né? A história dessa usina é bastante emblemática. Ela foi construída entre 1896 e 1897 e foi idealizada, comandada pelo Antônio Paes de Barros, conhecido como Totó Paes. Ela foi feita com arquitetura, sistema construtivo e maquinário a vapor, todo importado da Alemanha, e virou o embrião da industrialização mato-grossense. Chegou a figurar entre as maiores indústrias do país. Foi a primeira localidade do estado com energia elétrica. Abrigou no seu auge cerca de 5.000 pessoas, constituindo toda uma comunidade com escola, capela, farmácia, biblioteca e até uma moeda própria, né? Funcionando quase como uma pequena cidade, né? E ela foi desativada em 1957 e tombada em âmbito estadual em 1984, mas ela permanece hoje em avançado estado de abandono. E reconhecer a usina como patrimônio é reconhecer a necessidade de preservar o bem material, mas também preservar um testemunho material de uma história social feita de técnica, de relações de violência, conflitos, né? Existe ali também nessa região a Escola Estadual Santa Claudina e o Memorial Marechal Rondon, com os quais o trabalho da Camila Queiroz também dialoga diretamente, o TFG, né? Ambos guardam memórias, a memória, né, do Marechal Rondon, um que ele próprio construiu, né, a escola, e o outro erguido em sua homenagem, o memorial, em 2016, com o projeto do arquiteto José Afonso Botura Portocarreiro. Falando sobre o trabalho do TFG em si agora, né, ele propõe então um percurso histórico turístico, nomeado Preservando a Memória sobre as Águas do Pantanal, né, o título do próprio TFG. E nesse percurso turístico, a Camila Queiroz delimitou 9 pontos de interesse, né, com museus, orlas, ruínas, baías, escolas e o memorial do Marechal Rondon, né. A gente consegue ver aqui que esse percurso articula as próprias baías, né, trechos fluviais e trechos por via terrestre, né, de terra e pavimentada, né, passando então pelo Museu da Viola de Coxo, pela Orla de Santo Antônio do Leveger, pela usina Itaici, pela Orla de Barão de Melgaço, pelas ruínas da Guerra do Paraguai, pela Baía de Chacororé, pela Baía de Sinhá Mariana, pela Escola Estadual Santa Claudina e pelo Memorial Marechal Rondon.
É interessante que essas baías, né, que fazem parte do percurso, elas estão recentemente sendo alvo, né, sendo local de ação pública, de intervenções públicas, algumas polêmicas, né, que estão sendo discutidas, mas que demonstram então a vontade local, né, de realmente qualificar esses espaços e dar sentido, né, como um percurso que pode ser um percurso turístico. E aí, existe então essa articulação entre natural, cultural, material e imaterial, né? A filosofia que a Camila tentou seguir, né, de uma ideia de um turismo sustentável, respeitando o que já existe ali naquele território, né, e mantendo vivo o território através das práticas que já existem ali das comunidades. Ela destacou, então, 3 locais de intervenção que eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos 3 a seguir. A primeira intervenção do TFG da Camila é no entorno da usina Itaici, nomeada aqui de Parque da usina Itaici. É uma intervenção bastante ampla, né, que contempla 108 mil metros quadráveis, acessíveis somente por barco, né, e contempla a edificação da usina, mas também todas as outras edificações que faziam parte dessa comunidade, né, as ruínas de todas essas edificações. Ela implanta um pequeno pier para dar mais infraestrutura, né, para esse visitante, um mirante e 3 trajetos de visitação com temporalidades distintas, né? Um mais rápido, que a gente consegue ver nesse percurso pavimentado cinza claro, um pouco mais cheio de desvios, né, de possibilidades, de derivas, que é esse cinza mais escuro, e também 2 trilhas em meio à vegetação, em meio à natureza, que são esses percursos mais sinuosos e mais íngremes também, e em marrom escuro, né? Isso permite diferentes maneiras de entrar no território, de ver as edificações, né? A ideia é que o visitante entre na paisagem em vez de observá-la de fora, né? Caminhando, escutando o rio, contemplando as edificações. A proposta da edificação é ver melhor, circular melhor, permanecer, né? E também essa intervenção também contempla o reflorestamento, né, dessa área com vegetação nativa. A gente consegue ver aqui algumas imagens do hoje, né, do que são as ruínas hoje e da proposta do parque da Camila, que recusa então essa ideia da ruína como um monumento isolado, né, mas integra a paisagem constituída nesse parque. Ela também projeta edificações de apoio, né, com sanitários e bebedouros, e essas edificações se repetem em todas as 3 intervenções. A segunda intervenção é na Baía de Chacororé, também um espaço de permanência denominado Pousada. Esse é um lugar de notável valor cênico entre morros com água cristalina, e a Camila projetou ali uma pousada com 15 chalés, né, esse local de acolhimento, com uma pequena garagem de barcos, deck, pier, rampa náutica e um mirante voltado para a Bahia. E o saneamento aqui da pousada é feito por meio de biodigestores. Então, a chegada de visitantes ela foi pensada por via fluvial, mas com transporte feito exclusivamente por embarcações dos ribeirinhos que já percorrem esses trajetos. E não pela introdução de novos barcos na região, né, pensando em fomentar uma economia local, garantindo renda a quem já vive da navegação, mas também trazer menos impacto à região, né, com menos ruído, menos poluição que uma frota adicional poderia trazer às águas da Bahia. Então, tentou-se com isso responder a uma vocação ecoturística do lugar e ao cuidado de oferecer infraestrutura a uma série de visitantes, ciclistas, por exemplo, né, que já percorrem trajetos que passam por ali, sem comprometer o equilíbrio ambiental.
Aqui a gente também consegue ver imagens de hoje, né, desse trecho, né, desse pequeno trecho na Baía de Chacororé, e as imagens do pier, a gente consegue ver essa relação do relevo, né, em relação à Baía, e como que ela implanta de forma cuidadosa, né, saindo, flutuando ali sobre o solo, como ela implanta a série de edificações, de pequenas edificações da pousada. A última intervenção é no entorno do Memorial Marechal Rondon, que a gente nomeia aqui de Praça do Memorial Marechal Rondon, né? E ela parte do problema, né, que a aluna identificou que faltava ao memorial um espaço público de chegada e de convívio. Então, a intervenção ela cria essa área frontal, né, para o Memorial Marechal Rondon e em relação com a escola também, né, com uma praça arborizada com espécies nativas, parquinho infantil, academia ao ar livre, um piso de madeira elevado, né, que conduz à edificação do memorial, né, e é bastante útil, especialmente nas épocas de cheias da bacia, né, e que serve como ponto de apoio aos visitantes, né? Tem também ponto de ônibus e estacionamento. Com isso, o projeto pretende melhorar a recepção, o conforto, a acessibilidade, além de ampliar as condições do memorial de cumprir o seu papel de espaço de memória e educação patrimonial dentro desse percurso. E a intervenção ela foi pensada de modo a não competir com o construído, mas servir a ele, né? Transformando o memorial de um objeto isolado em um ponto que faz sentido em uma narrativa territorial mais ampla. Aqui a gente consegue ver à esquerda imagens da situação atual do Memorial Marechal Rondon, às margens da Baía de Chacororé, e à direita imagens da proposta de projeto para o local, né, com o deck e o pier. Bom, então, o que une essas três intervenções são princípios que foram traduzidos em decisões projetuais. Primeiro, essa ideia de tratar cultura e natureza juntas, com um mínimo de imposição. Para isso, os edifícios acompanham os desníveis naturais dos terrenos e todas as áreas de intervenção foram reflorestadas com espécies nativas. Segundo, a ideia de usar materiais sustentáveis. A Camila Queiroz trouxe a madeira de reflorestamento, tratada com uma técnica japonesa, que é a Shosu Jiban, em que a superfície da madeira ela é queimada de forma controlada, aumentando a durabilidade e reduzindo a necessidade de manutenção do material. O saneamento, né, também foi resolvido por meio de biodigestores, e não por um sistema de esgotamento sanitário convencional, que poderia eventualmente acabar poluindo o solo e as águas, né, do entorno. Terceiro, a gente buscou evitar um vocabulário turístico, né, esse turismo que pode impor uma espetacularização, né. Então, a gente não houve resort, mirante cartão postal, fachada cenográfica, nada disso, né. E, por fim, as intervenções funcionam como um dispositivo de apoio e de mediação. São estruturas que acolhem o visitante, dão suporte às comunidades e também essa ideia de tornar a paisagem legível dentro dessa narrativa que a Camila Queiroz organiza. Portanto, como resposta à pergunta inicial, né, de que modo a articulação entre teoria e prática contribui para um trabalho de arquitetura, temos que o trabalho e o artigo mostram que não é uma contribuição linear, né? Não é primeiro vem teoria, depois vem prática, mas é uma coprodução. A teoria ela ampliou o que a prática era capaz de enxergar e a prática concretizou e tensionou o que a teoria propunha, né? Tendo que testar em projeto, discutir aquilo que a teoria estava nos mostrando. Então, juntas, elas deslocaram o olhar do objeto para a relação, né, da edificação isolada para a paisagem. E as categorias da Palucci, paisagem como categoria analítica, como instrumento de preservação e como possível epistemologia do patrimônio, mostraram-se produtivas para iluminar e qualificar a prática projetual. Por fim, como contribuição para outras pesquisas, a gente observa que as comunidades devem ser sempre colocadas no centro das discussões de projeto e intervenção dos lugares, criando condição para que a comunidade participe do processo de decisão e tenha ferramentas e infraestrutura para que possa continuar sendo ela própria, né?
Assim, há o entendimento de que as intervenções propostas no TFG da Camila só se sustentariam na realidade se articuladas a uma gestão compartilhada entre poder público, iniciativa privada e, sobretudo, as comunidades, as pessoas que ali habitam. A principal contribuição do projeto da Camila e do artigo é, portanto, um modo de ver, um olhar formado no encontro entre teoria e prática, um olhar que recusa a separação entre natural e cultural, e um olhar que só se completa, contudo, quando o conhecimento produzido sobre a paisagem retorna a quem habita e lhe dá sentido.